Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltamos com o podcast do futebol brasileiro. Ontem eu não consegui gravar, né? Tava numa correria do dia a dia. Mas hoje vamos lá. Temos algumas notícias esportivas para repercutir, deixando os créditos aqui inicialmente ao Globoesporte.com, é onde a gente vai passar por todas as notícias esportivas do dia, o site do GE. Eu queria começar o podcast falando dessa lenda que é Ricardo Oliveira. Ele se aposentou, diz ter sofrido preconceito por religião e reflete. Era para ser traficante, tá? Um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, 43 anos. O Ricardo Oliveira, um cara extremamente privilegiado na sua forma física, né? Eu me recordo de ter visto várias e várias reportagens com ele e uma academia mega completa na casa, na residência dele, sempre treinando, sempre se mantendo em ótima forma física, um cara que eu falo que ele é privilegiado, mas porque fisicamente, né, a genética ajuda também, mas vai o trabalho, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Hulk é um cara mega privilegiado, né? Só todo respeito, né? Só você olhar o shape do cidadão, você vê que é um cara mega privilegiado, mas tem o trabalho. Tem muita gente que a gente fala de jogadores talentosos, como por exemplo o Luan, só que você tem que fazer o seu talento valer. Não adianta você ter apenas talento. Você tem que trabalhar para que esse talento seja potencializado. E o Ricardo Oliveira sempre foi um cara que trabalhou muito nesse sentido, né? Para estar sempre. Ele, um cara mega assim, conhecedor do próprio corpo. Ele, mais do que ninguém, sabia que à medida que os anos passassem e quando ele foi ficando mais velho, ele teve o entendimento de que, olha, para eu me manter em nível competitivo, eu vou precisar ralar, né? Eu vou precisar ralar. Então aqui tem, ó, acorda cedo, corre 10 quilômetros em média por dia. Eu confesso a vocês que eu sou um corredor também, mas eu de longe corro 10 quilômetros por dia. Eu não consigo. O máximo que eu consigo correr é cerca de 6 quilômetros por dia. Por dia não, eu nem corro todo dia. Mas o máximo que eu consigo correr é cerca de 6 quilômetros. E aí, quando tem, de repente, uma corrida de rua, eu faço. Se a corrida tem, sei lá, 14 quilômetros, eu consigo fazer os 14 correndo, porque ali é um outro contexto, né? Tem um monte de. Mas depois eu confesso que eu fico arrebentado, né? Só aqui se ia ver que o cara, o quanto ele é privilegiado e o quanto ele se cuida. O quanto ele se cuida. Acorda cedo, muita gente tem preguiça de acordar cedo, então o cara acorda cedo, corre 10 quilômetros em média por dia, faz treinos de musculação e boxe em uma academia própria dentro de casa. Eu me recordo da academia, não sei se ele está na mesma residência, e faz muitos anos que eu já vi algumas reportagens do Ricardo Oliveira, mas ele tinha uma academia mega, assim, uma mega academia, né? Era uma baita academia. Estar em forma nunca Estar em forma é e nunca foi um problema para ele, mas os defeitos do tempo são inevitáveis. É o que eu acabei de falar, né? De uns tempos para cá, Ricardo Oliveira ter lembrado de. Eu deixei os créditos aqui por Bruno Cassucci e Felipe Ruiz, tá? A matéria do GE pelos dois jornalistas. Ele falou para mim lá em 2006, sobre o Cafu, tá? Garoto, não coloca números. Vai até onde a cabeça estiver bem e estiver feliz. Vai acordar no dia seguinte e, se a cabeça falhar, pensar, pô, que saco levantar de manhã para ir treinar, pode parar, porque você vai deixar de fazer aquilo que sempre teve paixão de fazer, que é jogar futebol, tá? Então aqui a gente deixa nossas homenagens, né? Aqui o entrevista do Ricardo Oliveira, eu deixo do abre aspas, tá? Eu deixo o convite para você vir aqui ouvir. Eu obviamente não vou rodar, né? Até por uma questão. A gente traz o site, a gente já consome a notícia do GE, então fica o convite para você vir aqui e prestigiar esse grande atleta, grande esportista, grande jogador de futebol. Santos homenageia Ricardo Oliveira após aposentadoria, ícone para toda uma nação. O atacante teve duas passagens pelo Peixe com 140 jogos e 71 gols, cara. 71 gols com a camisa do Santos. O Ricardo Oliveira, eu me recordo que ele foi um grande personagem, principalmente em apimentar os clássicos contra o Palmeiras. Ricardo Oliveira, Palmeiras, Santos na Copa do Brasil de 2015. Era um espetáculo. O torcedor palmeirense, na época, ficava muito maluco com ele, mas se você perguntar para um saudosista hoje, ele vai falar: pô, eu sinto falta desse tempo. Da provocação, da intimidação. O Palmeiras caía muito na pilha, é verdade. Mas
Cara, assim, tinha o próprio Lucas Lima também participou várias vezes dessas provocações quando ele era atleta do Santos. Era um tempo folclórico muito gostoso, assim, muito gostoso. Eu tenho a convicção que, não todos, né? Não todos, mas muitos palmeirenses vão lembrar desse tempo com uma certa nostalgia. Pô, era uma merda, provocação, ainda mais quando perdia, mas era um período folclórico muito legal, né? É um período folclórico muito bacana. Um monstro que deixa os gramados, mas certamente não vai deixar o futebol. Certamente não vai. E o que esse cara, eu vou trazer aqui de novo. O que um cara desse aqui, ele é um atleta, né? Ele se aposenta como um atleta. O que um atleta como esse pode agregar para o futebol é algo. O que ele pode entregar ainda ao futebol, mesmo não atuando como profissional, é algo muito enriquecedor. Eu tenho certeza disso, porque um jogador como esse, ele tem aquele. Eu sempre falo aqui, a gente ouve as coletivas dos treinadores, mas e às vezes, pô, eu já eu falo várias vezes disso quando eu falo de Luxemburgo. Quando ele falava que o time estava bem, o time jogando mal pra caraca, né? Agora não tenho o que criticar o Luxo, eu até falo que ele tem que tirar onda mesmo nas coletivas, porque o que bateram nele, ele tem que tirar onda mesmo. Ele tem que dar, esse é o momento dele dar a resposta, né? Mas sobre Ricardo Oliveira, falo muito isso de Luxemburgo. Você vai discutir, debater futebol com um cara desse, você não consegue debater futebol. Porque o que a gente tem muitos estudiosos do futebol, mas o que o cara vê dentro de campo, a percepção, né, a intuição, isso é coisa que ninguém consegue mensurar. Eu não consigo. Se eu olho os melhores momentos da carreira do Ricardo Oliveira, assim, a percepção mesmo. Porque não é algo. Tem coisas que você treina para se manter bem fisicamente, você treina para melhorar a porcentagem de passe, melhorar os arremates a gol, mas o futebol ele é feito muito da intuição, do momento, do que está acontecendo no jogo, da leitura de jogo. E esse é um cara que tinha uma leitura de jogo espetacular. É um cara que teve uma leitura de jogo espetacular. Então, eu acho que é um cara que certamente pode agregar muito. Não sei qual que é o futuro que ele planeja para a carreira dele. De fato, eu não sei. Não sei se ele planeja ser treinador, dirigente ou agente. Pode até optar por ser agente de jogador, né? Mas qualquer escolha que ele tome daqui para frente, eu tenho a convicção que ele vai ser muito bem sucedido. Comentarista também, por que não? Porque é um cara diferente. A gente vê o Dodô hoje como comentarista, o Dodô como comentarista é um espetáculo, né? E o que jogou bola também. Então, desejo muito sucesso aí para essa continuidade de carreira agora pro Ricardo Oliveira e que ele seja tão bem sucedido como ele foi dentro de campo, fora dos gramados agora. Independentemente da trajetória e do caminho que ele possa escolher, né? Vamos pegar mais algumas aspas aqui do Ricardo Oliveira. A idade chegou, está tudo certo, não tem problema. Ninguém resiste à idade e ao tempo. Chega para todos, chegou para mim. Normal, né? Isso faz parte da vida de qualquer atleta de altíssimo nível. De altíssimo, venceu títulos importantes como a Liga dos Campeões, a Copa da UEFA, chegou à seleção brasileira em diferentes momentos, em 2002 e depois aos 35 anos, em 2015. Em mais de 2 décadas como jogador, acumulou 800 jogos, 390 gols e também algumas frustrações, como não disputar a Copa do Mundo de 2006 devido a uma lesão no joelho. Vamos ver aqui, tem mais, aqui mais dados, né? Carreira: seleção brasileira, portuguesa, Santos, Valência, Betis, São Paulo, Milan, Zaragoza, Al Jazeera, Al Wassil, Atlético Mineiro, Coritiba, São Caetano, Atlético e Brasília. O cara passou por tudo quanto é lugar, né? Um cara que. A gente olha os grandes atletas hoje. Que um grande atleta passar por duas grandes ligas parece até comum, né? Você pode pensar, parece até comum. Mas não é, né? Mas não é. Ó, ele passa por Valência. Isso aqui só Espanha, hein? Valência, Betis, Zaragoza, Milan da Itália. É impressionante, né? Fora as grandes camisas do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro, Coritiba, o São Paulo e o Santos, né? Que homenageia o jogador. Tá? Então, tem a parte que ele fala da religião, né? É sempre bom, a gente não gosta muito de entrar nesses assuntos, porque é muito de gosto, né? É muito de gosto de cada um, mas vamos ver se tem aqui.
Por que você jogou até os 43 anos? Ficando o convite para você vir aqui e conferir a matéria na íntegra, tá? Muito legal. Hoje os atletas começam a levantar a mão e pedir socorro. Eu sou de uma geração que, se o atleta fizesse isso daí, era uma demonstração de fraqueza. Hoje é uma necessidade mental, saúde. Levanta a mão e fala assim: eu preciso de ajuda. Estou com um problema. De onde vêm esses problemas? Precisa ser tratado isso daí. Isso é verdade. Isso é verdade. No tempo, nos tempos áureos de Ricardo Oliveira, que você parava para pensar cerca de 10, 15 anos atrás, né? Era um tabu, né? Você falar de saúde mental. Era um tabu. Porque, o cara que ganha o salário que tem, né? Tem a badalação, mulherada, todo mundo pensa assim, né? Vai por um caminho muito, muito trivial, muito raso. E os problemas de saúde existem ao longo da história da humanidade, né? Não é apenas o agora. É porque hoje é um pilar muito fundamental, né? É um pilar muito fundamental para um atleta atuar em alto nível. Alguns atletas super campeões, eles tiravam isso de letra. O Pelé tirava isso muito de letra. O Ronaldinho Fenômeno era um espetáculo. Assim, o quanto ele era forte mentalmente. Do cara saber do talento dele e a imprensa caindo em cima, perguntando sobre estado de saúde, lesão, mulherada, badalação, polêmica. E ele nunca, 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 nunca. Eu não sei, talvez ele, se perguntar para ele hoje, ele fala: pô, teve um momento ali que foi difícil, foi complicado, mas ele nunca demonstrou isso, né? Dentro de campo ele se transformava. E o Ricardo Oliveira era um protagonista, era um personagem assim. Dentro de campo ele se transformava. Então fica aqui a minha homenagem a nossa homenagem aqui do podcast do esporte a esse grande personagem do futebol e que tenha muito sucesso, tá? Que tenha muito sucesso nessa carreira após os gramados, né? E eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Vamos com as outras notícias do dia sobre Sampaoli, hein? Sampaoli confia em Flamengo na final da Libertadores contra Boca ou Palmeiras, hein? Se agigantaram. O argentino também comentou a escolha de Fernando Diniz para o comando da seleção. Eu não faria, isso aqui é uma opinião dele, né? A gente tem que respeitar. O treinador argentino apontou sua equipe como possível finalista. Eu acredito totalmente nisso também. E o São Paulo ele não é um cara de ficar vamos ficar de, como é que é? É, caramba, como é que é a palavra, né? Esqueci a palavra, né? Mas ele não é muito de ficar de firulinha, não. Ele manda real, manda o que ele pensa. Como possível finalista, o Flamengo na competição diante do Palmeiras ou Boca Juniors. O Palmeiras eu acho que torna, de fato, uma força na Copa Libertadores, não só pela grande campanha na fase de grupos, mas porque agora está fora do Brasil, do Brasil, está fora da Copa do Brasil. Então tem um pouquinho mais de calendário. Eu acho que o Palmeiras se torna assim uma grande força para a Libertadores, tá? No mata-mata, os times são muito fortes em seu campo. Lamentavelmente, o Flamengo vai ter que decidir com o Olímpia fora de casa. Mas estou confiante de que o Flamengo pode chegar à final no Maracanã. Vendo a chave oposta, o Boca e Palmeiras imagino que tenham maior possibilidade, por história, que no mata-mata se agigantaram, eu ia falar agitaram, se agigantaram e são times de muita raça que podem chegar à final, né? Grande personagem, vem fazendo um bom trabalho, teve sequência, e isso aí era questão de tempo. A gente sempre falou aqui, tá? Já que o São Paulo falou de Palmeiras, a gente pula para Palmeiras. O Racing recusou a oferta do Palmeiras mais uma vez por Aníbal Moreno, não deve sair. Fomos ao limite. O Verdão se aproximou dos valores pedidos, mas a diretoria do clube argentino mais uma vez disse não à tentativa alviverde pela contratação do volante de 24 anos. Não vai vir reforço no Palmeiras, muito provavelmente, né? A equipe argentina queria receber 10 milhões de dólares, sendo 9 milhões de dólares fixos, além de mais 1 milhão em bônus. O Palmeiras entendeu que chegou ao seu limite e saiu do negócio. É uma coisa que todo mundo fala. Todo mundo fala. Você acompanha os canais. Aqui as palavras. Vamos só pegar as palavras do diretor de futebol, o Anderson Barros. O Palmeiras trabalhou muito para acontecer a negociação, mas não conseguimos equilibrar os números. Temos uma responsabilidade muito grande com todas as nossas obrigações. Não podemos errar nas tomadas de decisões. A gente se esforça,
A presidente deu o respaldo para concretizar a operação, o financeiro também, mesmo com alguns limites. E da mesma forma que nós, em alguns momentos, não quisermos dar prosseguimento às propostas que recebemos, o Racing também não quis. Foi o limite, fomos ao limite. Quando você ouve esses vários youtubers, canais do YouTube, com os jornalistas que falam de mercado, eles falam que quando o Palmeiras entra no negócio, o negócio dá uma inflacionada. É natural. Porque o Palmeiras é visto como uma equipe mega poderosa. Nada ganhou 2 Libertadores recentes, em sequência. Né? O Palmeiras tem um bicampeonato recente. E fora o poder financeiro. É um clube que hoje reconhecidamente é poderoso financeiramente. Então, quando o Palmeiras entra num negócio, o negócio dá uma inflacionada. Isso para todo mundo, para todos os atletas. O grande problema é que a gestão palmeirense sempre falou isso. Não é uma questão. O clube pode estar saudável financeiramente, mas isso não significa que tem grana sobrando. Eu já falei sobre isso aqui, eu volto a repetir. O Palmeiras investiu muito dinheiro para manter a galera que lá está. E eu começo pela comissão técnica, que é a comissão técnica mais cara do Brasil, da América do Sul, uma das mais caras do mundo, e os jogadores que lá estão também. Renovar contrato desses grandes atletas que hoje são os maiores reforços do Palmeiras. E o Abel falou isso. Eu tinha falado isso quando o Palmeiras estava naquela lei do silêncio, e quando voltou a falar, o Abel falou a mesma coisa. Os grandes reforços do Palmeiras já estão lá. Alguns precisam se recuperar fisicamente, alguns precisam se recuperar mentalmente, alguns precisam de ganhar confiança, e a base eu acho que precisa ser mais usada. O Abel ele tem uma postura muito cautelosa com a base, e a gente vê no maior rival Corinthians o Luxemburgo tirando isso de letra. Ou seja, a conclusão que você pode tirar, e isso não significa que é a verdade absoluta, é que o Abel não sabe trabalhar tão bem a base quanto o Luxemburgo. Isso é uma coisa que ele tem que olhar para o Luxa e falar, olha, realmente, que baita trabalho, vamos tentar fazer algo melhor em relação à base. E pela última coletiva dele, eu acho que ele reconhece isso e deve tentar trabalhar melhor essa garota da base que é mega talentosa. Isso é indiscutível, tá? Vamos seguir com as notícias de Grêmio. O Grêmio fez acordo com o Soares para antecipar o fim do contrato em 1 ano. O vínculo do uruguaio com o clube vai agora até o final de 2023 e até o final de 2024. E aí foi essa negociação, né? Toda essa novela recente de que ele queria ir para o Inter Miami e ele queria sair e ele teria ficado meio chateado com a gestão gremista, que só liberaria ele agora se fosse para se aposentar ou com pagamento da multa rescisória. A negociação vai, a negociação vem, o joelho dele não tá legal, isso não é segredo para ninguém, isso corroborado com as palavras do próprio Renato Gaúcho, o próprio Renato Portaluppi falou sobre isso, então eu acho que ficou bom para todo mundo. E o Grêmio deve receber uma grana também, tá? Não é que o Grêmio não vai receber nada, o Grêmio vai receber uma grana. O Soares se dispôs a deixar uma grana pro Grêmio. Então ele vai sair ao final da temporada, vai batalhar para que o Grêmio ganhe algum título, se não ganhar títulos, que termine a temporada na zona de classificação para a Libertadores, que seria um grande feito para uma equipe que está voltando agora da Série B, seria um grande feito. Seria um grande feito. E eu tenho a convicção de que ele quer buscar isso, quer deixar esse presente. Óbvio que ele quer um título, mas se não der o título, como o próprio Renato falou na última coletiva, após a derrota para o Flamengo, se classificar para a Libertadores seria um grande barato, tá? Vamos para as notícias. A gente está falando de Soares. Vamos para a notícia de um outro uruguaio, porque o Boca Juniors fechou a contratação do Cavani, hein? Acreditem se quiser. Aparentemente o Cavani vai para o Boca. De acordo com diversos veículos internacionais, o clube argentino acertou a transferência do uruguaio, que assinará o contrato até o fim de 2024 e jogará a Libertadores. A novela sobre o futuro de Cavani está bem perto de ser encerrada. O Boca Juniors fechou a contratação do atacante uruguaio nesta sexta-feira, de acordo com diversos veículos internacionais, como o jornal Olé e o jornalista especializado em transferências Fabrício Romano. Ele assinaria o contrato até o fim de 2024. Que baita reforço, é um grande jogador e isso sinaliza pra gente que os clubes brasileiros hoje são os mais ricos, sim.
Mas tem clube que se mexe também. Tem clube que se mexe também. Eu, sincero, honestamente, eu não sou maluco de ficar aqui falando sobre as condições financeiras do Boca Juniors. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu tenho certeza que não é uma situação semelhante ao do Flamengo e ao do Palmeiras. Isso eu tenho certeza que não. Então, não sei. Vamos ver como é que quando de fato acertar, quando de fato ele assinar, quando ele de fato vestir a camisa do Boca, vai ser um espetáculo, né? Pô, a Libertadores vai ser uma coisa de louco, né? Vai ser uma coisa de louco. A gente pode ter Cavani, a gente não vai ter Suárez, infelizmente, mas a gente vai ter Cavani, a gente vai ter Rames Rodrigues. Que espetáculo, né? Que espetáculo o que a gente olha para a Libertadores hoje, porque mesmo o Cavani já não estando nos 36 anos, né? Não estando já nos seus melhores momentos, tecnicamente, fisicamente, ele sobra no futebol sul-americano. É um centroavante que sobra no futebol sul-americano. E é um cara que se cuida muito. Um cara que se cuida bastante. Vamos seguir agora com as notícias de São Paulo. Deixei a ponta aqui para falar de Rames Rodrigues. E eu comentei até ontem que eu ia falar de Rames Rodrigues. Vambora! Rames Rodrigues fica a uma assinatura de fechar com o São Paulo e posta. Agora vem o bom. Ele já tinha sido enigmático, postou uma foto no avião. E aí o torcedor São Paulino já ficou alvoroçado, né? Já começou, opa, os botaria rolando, ruído aumentando. Funcionários do clube estão na Colômbia para acertos finais com o meio atacante, que pode ser anunciado ainda no final de semana. Aparentemente ele deve chegar no Brasil no final de semana, porque ele precisa assinar com o São Paulo quanto antes para que ele seja inscrito para as competições que São Paulo dispute, especialmente a Sul-Americana, né? Acho que a Sul-Americana é o que tem o prazo mais curto se eu não me engano, é o que tem o prazo mais curto para o São Paulo colocar o Rames Rodrigues na relação de jogadores. Então ele precisa fechar com o São Paulo nesse final de semana. Imagino que vai acontecer. Está a uma assinatura de se tornar jogador de São Paulo. Funcionários do clube estão em Medellín, na Colômbia, para os últimos acertos com o jogador. E aí tem o post dele aqui, ó, todo felizinho, né? A hora viene lo bueno. Ele estava sem clube desde que deixou o Olympiacos da Grécia. Por estar livre, pode ser registrado no São Paulo mesmo após o fechamento da janela de transferências previsto para quarta-feira. Por futebol brasileiro, como eu falei, não tem tanto problema. O problema é a Sul-Americana. E a Sul-Americana é um desejo do São Paulo. Não tem por onde correr, né? É um desejo. Vai falar que é a prioridade? Eu não sei. Aí cabe ao Casares vir a público e falar qual que é a prioridade. O Dorival não fala em prioridade, mas é um desejo. É um título, pô. É um título. Tem aqui, ó, eles veem. Dirigentes entendem que não haverá tempo hábil para que seja inscrito nas oitavas. Então provavelmente não vai dar tempo, né? Entendem que não haverá tempo hábil. Seria preciso que toda a sua documentação, inclusive visto de trabalho, estivesse pronta até a tarde da segunda-feira. Eles, porém, não veem problemas de tê-lo na Copa do Brasil. Por isso que eu falei, ele precisa assinar esse final de semana. Já está assinado, contrato firmado, assinado, porque na segunda-feira aí o staff do São Paulo pode se desdobrar para conseguir viabilizar a documentação, que eu acho que é possível. É muito pouco tempo, mas eu acho que é possível. Faz um lobby ali, sempre dá certo, gente, sempre dá certo. Sempre consegue, mas é complicado. Realmente é um período muito curto, legalmente falando, né? Porque ele tem que tirar todos os documentos para ser um trabalhador no Brasil. Mas eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo, tá? Mas vamos ver. Vamos ver. Seria um grande reforço. Seria, sem dúvida nenhuma, seria um grande reforço. Acho que é um jogador importante para o São Paulo nas oitavas de final da Sul-Americana. O mais provável é que Rames Rodrigues, de 32 anos, assine um contrato com validade até o final de 2025. Vamos lá. Eu tenho acompanhado vários jornalistas no YouTube, deixar aqui a foto do Rames, né, dessa lenda, e não dá pra gente saber, eu sempre falo aqui, a gente fala dos ruídos, né, da fofocaiada, né, e qual que é a fofocaiada de momento, né, é que o São Paulo já está conversando com o Rames há muito tempo, e o Rafinha tem uma proximidade muito grande com o jogador, inclusive algumas pessoas dizem que ele foi para a Alemanha para dar as últimas apalavradas ali com o Rames Rodrigues, né?
Há quem diga que sim, eu não sei, né? Mas disseram que eles falam que o Rafinha, os repórteres setoristas que têm contatos muito próximos com pessoas dentro do São Paulo, que o Rafinha foi uma ponte, não a principal ponte, mas uma ponte, pelo contrato, pelo contato, pela proximidade que tem com o jogador, de falar como é que é o São Paulo, de falar como é o futebol brasileiro. Eu tenho a convicção de que ele tenha sido um cara importante em relação a, não a negociação, mas de falar, ó, Rames, o futebol brasileiro é uma possibilidade. Eu tô aqui, cara, né? Eu tô aqui, tô jogando bem, tô feliz, o torcedor brasileiro é absolutamente maluco e apaixonado. Aqui é uma grande camisa, uma grande instituição, uma das maiores torcidas do Brasil. Não vai dever em nada para nenhum outro lugar. Você será idolatrado, né? Vai ter acesso às melhores, aos melhores, como é que se faz assim, aos melhores eventos, né? Aos melhores eventos, vai ter acesso VIP aos melhores estabelecimentos. Então, se ele gosta de uma noite, né, é também um ponto para seduzir, né? Para o torcedor, não é nem para falar isso, mas é um ponto para seduzir também. Uma grande cidade global, né? Uma das maiores metrópoles do planeta, que é São Paulo. Então, eu não tenho dúvida que o Rafinha ele tenha sido um cara importante na negociação. Mas pela forma como é falado, e aqui eu deixo os créditos ao André Hernan, que ele falou bastante sobre isso, né? Ele deu um pouquinho mais de detalhes que o Rafinha teve um fator, uma participação fundamental, porque o Rames, a princípio, ele queria assinar até o final da temporada com o São Paulo. E isso não agradou o São Paulo, né? Porque assim, pro final do ano, porque até o final do ano o São Paulo quer alguns objetivos, certamente que sim. Só que se alcançar esse objetivo, seja a conquista de um título, seja terminar no G4, o ano que vem tem a Libertadores. Então, para o São Paulo ok, a gente quer você essa temporada porque a gente fica mais perto de conquistar o objetivo para a temporada do ano que vem. Só que a gente quer também um objetivo no ano que vem, que é fazer uma Libertadores competitiva e quem sabe até poder sonhar com o título. Então precisa desse atleta lá, precisa desse atleta que vai se ambientar e aí quando o cara tiver ambientado, bem adaptado ao futebol brasileiro, ele vai sair, né? Então aí foi aparentemente foi um vai e vem, né? Foi um vai e vem, vai, não vai, não vai, não vai. E rolou. E rolou. Parece que o contrato vai ser até 2025. Contrato muito longo. O salário altíssimo. Salário altíssimo. Já vou falar sobre as questões que eu não concordo, mas um salário altíssimo. Um jogador desse nível não vem para receber pouco. Isso se ilude quem acha que vai ser um contrato parecido com o do Pato, né? Se ilude. Não vai ser nada disso. Vai ser um dos maiores salários do elenco, se não o maior salário do elenco. Mas é uma estrela internacional. É um grande craque. Eu acho que ele pode. Eu tava falando de Cavani, né? O que o Cavani, mesmo com a idade, e não tá se ele tivesse no auge da carreira, ele não estaria vindo para a América do Sul. Mas mesmo hoje, é um cara que poxa, ele sobra em relação a muitas equipes do continente. E o Rames Rodrigues é a mesma coisa para mim. Ele pode ter passado aí por clubes menores, estava até sem clube ele estava até sem clube agora, mas ele no futebol brasileiro sul-americano ele vai sobrar. Ele vai, se ele tiver bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente, né? São três pilares. Ele vai sobrar. Eu não tenho dúvida disso. É um cara muito diferente, muito diferente. Tem os poréns, tem os poréns. Eu acho que o torcedor São Paulino, eu sempre falo aqui, o torcedor ele tem que curtir o momento. Pô, também se você não se permitir comemorar é brincadeira, né? Você tem que se permitir comemorar. Só que aqui a gente não pode falar, ah, não, vai lá, comemora, vai ser campeão, vai arrebentar, vai ser o melhor jogador do campeonato. Aqui a gente tem que pontuar as coisas importantes para o torcedor que eventualmente, né, perdeu a cabeça, nossa, já vamos ser campeão, vamos ganhar tudo. Calma, né? É o que eu sempre falo aqui. Eu acho que o torcedor ele tem que ser apaixonado mesmo. Esse é o papel do torcedor. O papel do torcedor é esse. O clube anuncia, cara, por qual razão eu vou deixar de comemorar? E tem que comemorar como um gol. A contratação de Rames Rodrigues, para mim, tem que ser comemorada como um gol. Só que tem os poréns. O São Paulo errou muito recentemente ao repatriar ídolos do passado
E não por isso tem dívidas com muitos atletas que deixaram. Talvez a maior delas com o Daniel Alves. O André Curi foi um empresário que intermediou, que ajudou a essa negociação acontecer. O Rafinha também ajudou essa negociação a acontecer. Então, o André Curi não vai sair dessa negociação com os bolsos vazios. Imagino que nem o Rafinha vai sair dessa negociação com os bolsos vazios. Imagino que sim. Eu imagino, eu não sei qual é a verdade das coisas. O problema é que o André Curi é um grande empresário. Não estou criticando o André Curi, ele está fazendo o trabalho dele, tá? O André Curi está fazendo o trabalho dele e muito bem feito, diga-se de passagem. Ter viabilizado essa negociação, ele fez muito bem feito. Só que os grandes clubes brasileiros, acho que todos os grandes clubes brasileiros têm dívidas com o André Curi. É o André Curi? Não, não é o André Curi. O André Curi tem mais dívidas com o Atlético Mineiro. É o Juliano Bertolucci, perdão, gente. É o Bertolucci, se eu não me engano, que viabilizou essa negociação. É o Juliano Bertolucci. Muitos clubes do Brasil, grandes clubes, não só com o André Cury, mas com o Juliano Bertolucci. Mas nessa negociação do Rames Rodrigues, em especial, foi o Bertolucci. Peço perdão, não foi o André Cury, foi o Juliano Bertolucci. E o São Paulo, inclusive, teve dívida recente com o Juliano Bertolucci. Dívida que ele entrou na justiça e tudo mais, tá? E aí o São Paulo negociou para pagar tudo. E ele está fazendo o trabalho dele. O Bertolucci, tanto o Bertolucci quanto o André Cury, já que eu citei o André Cury, eu vou falar. São dois mega empresários. São dois mega empresários. E estão fazendo muito bem o seu trabalho. Estão fazendo muito bem o seu trabalho. Se os clubes têm dívidas com eles hoje, o problema não é deles. O problema são dos clubes. E as dívidas, elas têm que acontecer. Porque para você viabilizar uma negociação grande, os caras põem o dinheiro deles também. Fala, vou pôr o meu dinheiro, vocês me pagam depois. E aí o clube tem que pagar, né? Se o clube aceitou os termos, o clube tem que pagar. Ou o cara tá fazendo doação, né? O cara também não é, o cara tem que seguir a vida dele. Pô, eu tô colocando meu dinheiro. Só que eu vou receber com juros também, né? Ninguém é, pô, vou emprestar dinheiro, você me devolve daqui a 10 anos o dinheiro sem juros e correções. Isso não existe, né? O cara tá fazendo muito. O que eu tô falando é, São Paulo tive uma dívida recente muito grande com esse empresário. E vai ficar preso e vai ficar atrelado a esse empresário. Ou seja, se a ideia do Casares, ao se candidatar, ao ser eleito presidente e ao mudar o estatuto para ser reeleito, é sanear os problemas financeiros do São Paulo e de minimizar a dívida do São Paulo e tornar o São Paulo uma referência novamente no futebol brasileiro, isso já é um caminho que me preocupa, porque você mais uma vez vai ficar com pendências com um grande empresário. Não é um problema. Não é um problema você ter pendência com um grande empresário. Isso é normal no âmbito esportivo. Agora, o que eu estou falando é que o São Paulo teve uma dívida muito grande e teve que negociar essa dívida com o Bertolucci recentemente. Agora entra mais uma dívida na parada, né? Então, assim, a ideia era sanear os problemas do São Paulo para que o São Paulo tivesse uma dívida controlável e aceitável e pudesse se tornar, e eu tenho certeza que vai se tornar uma das grandes forças do futebol brasileiro. Eu acho que o caminho está errado aí, mas deixando isso de lado. Agora, o São Paulo apostou em grandes craques do passado, alguns saíram, alguns não, né? Todos já saíram e ficaram dívidas. Ficaram dívidas. O São Paulo, ao trazer o Rames Rodrigues, ele, ele, ele usa o mesmo modus operandi. Porque você está apostando num jogador que tem histórico de lesões. O Rames Rodrigues tem um histórico de lesões, muito ao longo de toda a sua carreira. Quando ele jogou muito. Quando ele jogou muito. Agora, sim, se o Rames Rodrigues chega ao São Paulo, e não dá para saber, hein? E não dá para saber. Mas se ele chega ao São Paulo para ser um Renato Augusto, que o Renato Augusto é pro Corinthians, que a gente sabe, o Renato tem muitos problemas de lesões. E quando ele volta, o Corinthians joga diferente. Se quando o Rames Rodrigues chegar, se condicionar, jogar e ele tiver os mesmos problemas de lesões, que eu torço muito para que não aconteça, ele arrebentar, eu acho que já vale investimento. Eu acho. Agora, ele tem que ser um Renato Augusto. Ele tem que ser o que o Renato Augusto é pro Corinthians. Quando ele volta, ele arrebenta. Ele muda o patamar do time do Corinthians. Eu acho que tem que ser assim. Ele tem capacidade, ele tem potencial
para mim ele vai chegar e dominar o meio-campo São Paulino? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Só que tem essas coisas. Ele, primeiro que assim, ele é um cara com histórico de lesões e a gente vê pelos colombianos. O próprio Rincon, antes do falecido Rincon, né? Que Deus o tenha. Mas antes de vir a falecer, o Rincon, naquele fatídico acidente de carro, ele falando sobre seleção colombiana, ele criticava muito os jogadores. E não, ele não citava nomes, mas eu entendia que a crítica se estendia ao Rames Rodrigues. Jogadores estrelados, né, que achavam que eram mais do que a seleção, que não entregavam raça, dedicação, esforço para vestir a camisa colombiana. Era uma coisa que o Rincon falava, né, antes da Copa do Mundo do Catar. Então, tem essa coisa também, que o Rames ele ser um cara mais, é, eu diria assim, ele não tem aquele perfil Luciano. Sabe o perfil do Luciano no jogo da Neoquímica Arena? Um cara raçudo, né? Um cara o torcedor olha e fala, que brigador, né? O cara divide todas as bolas. Esse não é o perfil do Rames Rodrigues também. É um cara muito técnico. É um cara muito técnico. E se o time ajudar e o Dorival ajudar, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, ele vai jogar muita bola. Agora o que me preocupa é, é o que eu falei, ele não é um cara muito. Vou usar o termo apático, mas não é bem assim. Ele é um cara mais apático, é como Alexandre Pato. Alexandre Pato, lembra que a gente fala do Alexandre Pato? Pô, o Alexandre Pato não é um cara que vai entrar, vai incendiar o jogo, como é o perfil, por exemplo, de um Vidal. O Vidal tem esse perfil. Um cara pode não estar jogando bem, mas ele está lá para incendiar o jogo. Felipe Melo. Pode não jogar bem, mas ele está em campo para incendiar o jogo. Ele não tem esse perfil. Né? E é algo que às vezes o torcedor São Paulino eu acho que sente um pouco de falta. Mas é um cara muito técnico. É um cara que não precisa de muito. Ele não é um cara que precisa de alguém para ficar motivando ele para jogar bola. Não. Ele é um cara profissional e diferenciado e talentoso. Ele sabe quando ele entra em campo, ele sabe o que tem que fazer. É mais ou menos, vamos dizer assim, se comparar com um alemão, por exemplo, um Toni Kroos. Não tô falando que eles são semelhantes na forma de jogar. Eu digo assim, é um cara que não precisa de alguém ficando motivando ele. Ele vai entrar, vai jogar e vai jogar bem. Eu acho que o Rames é assim. Ele vai jogar bem. Mas aí ele também tem que estar bem. Tem que estar bem de cabeça, né? Também. Não sei como é que é. Né? É um sul-americano. A gente sabe que o povo sul-americano ele vive de emoções. O Rames não é um cara muito explosivo em termos de emoções. Pelo menos nunca transpareceu isso. Mas eu não sei, eu torço para que seja uma grande contratação. Eu só me preocupo com a questão da grana, porque aparentemente vai ser algo na casa de 1 milhão, hein? Total, né? O custo total. O custo total do Rames Rodrigues, não é que o salário vai ser de 1 milhão, tá? O custo total aparentemente vai gerar em torno de 1 milhão. É muito dinheiro para o São Paulo, na minha opinião. É muita grana, tá? Óbvio que os outros jogadores têm um salário mais enxuto, é um pouco mais barato. O São Paulo enxugou a sua folha salarial, sim, mas eu não sei que milagre financeiro que aconteceu, que de uma hora para outra você tenha condições de despender 1 milhão para a contratação de um atleta para um vínculo até 2025. É um vínculo longo também. É um vínculo muito longo. Eu obviamente torço, mas a gente tem que pontuar essas coisas, porque não é que torcedor, pô, negativista. Não é isso. A gente tem que ser realistas. Tem que ser realista. A realidade é essa, que é um cara diferente, habilidoso, talentoso, mas que conviveu com problemas de lesões na carreira, foi questionado em relação a essa questão também de, poxa, de ser uma liderança eventualmente, né, para a própria Colômbia. Espero que ele venha para o São Paulo para ser um grande protagonista e para vestir e sair jogando. Tem outra coisa também, ele não vai chegar e sair jogando. Eu vejo muita gente falando assim, ele vai chegar, tá bem. Não, ele tá bem fisicamente. Ele está bem, é diferente do Pato. O Pato não está bem fisicamente, por isso que ele não joga. O Rames ele está bem fisicamente, mas ele não tem ritmo de jogo. Ele pode chegar e sair jogando? Óbvio que pode. E um cara como ele
jogando, sei lá, 30 minutos, ele pode ter um lance de genialidade. Mas que ele não tem ritmo de jogo, isso não tem. Então, por isso que eu falo isso para quê? Para que a expectativa fique no lugar. Mas eu acho que o torcedor tem que comemorar mesmo. E tem que comemorar como um gol, tá? Eu só me preocupo em relação à questão financeira, porque me parece que a gestão Casares já está saindo pela tangente em relação a tudo aquilo que ele falou para se eleger presidente, para mudar o estatuto, para continuar no comando. E vamos ver, né? A gente só torce pelo melhor, porque me parece, pelas coletivas, um cara muito ponderado. Mas, para finalizar, para fechar com chave de ouro a semana do torcedor São Paulino, tricolor, Lucas Moura. Lucas Moura pode acontecer no São Paulo, hein? Já no início do ano, eu me lembro que o Rogério Ceni perguntado sobre isso, ele falou: gente, vamos parar com essa história porque não há a mínima condição de trazer o Lucas Moura. E naquela época não tinha mesmo. O problema é que assim, o Lucas ele não conseguiu se manter na Europa, ele não conseguiu aí uma proposta de um outro clube importante na Europa. E aí rolou um negócio assim de que o Monterrey falou que fechou com ele falou que não fechou. Aparentemente ele vai fechar, ele está perto de fechar com o Los Angeles FC, o clube dos Estados Unidos. E o que parece que eu falei, tem muito ruído, né, em relação ao futuro do Lucas, mas o que parece ser a história mais, não digo, é mais verídica de momento, é que ele vai fechar com o clube dos Estados Unidos. Não sei se é o Los Angeles, me parece que vai ser o Los Angeles, mas que ele vai fechar com o clube dos Estados Unidos e ele vai ficar no Brasil até o final da temporada. Porque como ele não está jogando, ele ficaria aqui, se recondicionaria, ganharia ritmo de jogo e chegaria na MLS, na Major League, já bem, fisicamente, tecnicamente. E muito motivado para jogar. Então seria mais ou menos isso. O Lucas seria um empréstimo, ele fecharia com o clube americano e seria emprestado ao São Paulo. Aparentemente é isso, tá? Aparentemente é isso que esse é o caminho que parece que vai se desenhar. O jogador negocia com o clube da MLS, deve ser emprestado ao tricolor até o final do ano, antes de defender sua nova equipe, ainda não revelada. Eu falei, acompanhando os setoristas, parece que o Los Angeles é o mais próximo, mas também tem proposta da Arábia Saudita, é muita grana, né? É muito dinheiro. O Lucas já ganhou muito dinheiro? Óbvio que sim, mas ele pode ganhar mais, né? Então pode ser Estados Unidos, pode ser Arábia Saudita. Vamos acompanhar o futuro dele. Mas ele pode pintar no São Paulo. Esse que é o barato, né? Esse que é o barato. Ele pode aparecer no São Paulo, pode pintar no São Paulo, pode acontecer, tá? Então o que começou essa temporada como sendo algo totalmente absurdo e irreal, esse segundo semestre pode se transformar numa realidade. E o quanto seria importante para o São Paulo, né? O quanto seria importante você ter o Rames Rodrigues e um Lucas Moura. Cara, se o ganho técnico que o São Paulo adquiriria seria algo espetacular. Seria algo espetacular. Com relação ao Rames Rodrigues, eu tenho as minhas dúvidas. Com relação ao Lucas, eu não tenho. Porque o Rames Rodrigues não tem nenhuma identificação com o São Paulo e o Lucas tem. O Lucas sabe o que é vestir a camisa do São Paulo e o Lucas nunca faltou com raça, vontade, dedicação, entrega. Então esse é um cara que viria para assumir a posição mesmo. Ele assumiria a posição tranquilamente e entregaria tudo em todas as partidas pelo São Paulo. Essa aqui, se acontecer, para mim, é a grande reforço do São Paulo. Mais do que o Rames Rodrigues, na minha opinião. Mais do que o Rames, porque o Lucas, volta a repetir, é um cara que, primeiro, sempre que ele jogou, podia até fazer mais partidas na Inglaterra e nunca se firmou como titular. Mas é um cara que quando entra, ele nunca deixa, ele nunca faz menos, né? Ele, dentro da proposta dele, ele faz o que é possível. Ele faz o que é possível. E nunca falta com entrega. Com o São Paulo há uma motivação a mais. Porque a gente sabe da mística da camisa tricolor para esse atleta. Então, vestir a camisa tricolor para o Lucas, Morumbi lotado, não vai faltar em nenhum momento a entrega que o torcedor espera.
E você pode assim olhar, assim, pô, tem tantos atletas meia boca que quando não faltam entrega, eles não conseguem dar o retorno esportivo. Por quê? Porque eles não são bons tecnicamente, né? Não é que não são bons, mas tem um limite. O Lucas é um fora de série. Então, assim, o Lucas entregando tudo, deixando tudo dentro de campo, o retorno esportivo vai ter. O retorno esportivo vai acontecer. Então, obviamente que está tudo muito nebuloso ainda em relação ao Lucas, mas se você me perguntar todos os reforços do São Paulo, desses grandes reforços, né? Pato, Rames Rodrigues e eventualmente um Lucas, qual desses seria o maior reforço do São Paulo? Apesar do tempo de contrato curto, porque seria um empréstimo até o fim de temporada, para mim seria o Lucas. Esse cara seria um cara que lideraria o São Paulo à conquista do título da Sul-Americana, porque ele já conquistou esse torneio, ele sabe como é, ele sabe a importância e lideraria o São Paulo também numa campanha espetacular do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Agora tem que ver se vai acontecer, né? E também quando ele chegar, não vai chegar jogando. É outro atleta que, assim como o Rames, como aconteceu com o Pato, é que o Pato veio de lesão, mas tanto o Rames quanto o Lucas estão sem jogar, então chegariam. Poderiam chegar e jogar? Óbvio que sim, porque tecnicamente são caras muito diferentes. Mas tem que ter aquela adaptação. O futebol brasileiro hoje é um futebol muito físico. Você não pode chegar e colocar o cara, porque o cara pode estar treinando na academia. Fisicamente ele pode estar igual o Hulk, né? Bombadão, né? Todo saradão, correndo 10 quilômetros por dia, que nem o Ricardo Oliveira. Pode estar até aí. Mas o futebol é um esporte de contato, né? Vai ficar tomando pancada no joelho, paulistinha, pancada no tornozelo. Tem que ver isso aí. É isso que eu falo. Assim, o ritmo de jogo não é só o tempo de bola, não é só a leitura do jogo, a leitura do onde é que estão os jogadores, o entrosamento e tudo mais. Não é só isso. É também se acostumar a tomar pancada de novo. E no futebol brasileiro tem muita pancada, hein? Eu acho que assim, o Rames Rodrigues, por mais que o Rafinha conversou muito com ele, ele vai se surpreender com o futebol brasileiro, eu acho. O próprio Soares tem notícias de que a carga de jogos do futebol brasileiro foi mais do que ele imaginava. E certamente que para o Rames Rodrigues vai ser a mesma coisa. Ele vai se surpreender. E aí ele vai ter que se adequar. E eu acho que se der o tempo para ele, se der o respaldo para ele, ele ganhar condicionamento e ritmo de jogo, ele deve conseguir. O Lucas já sabe como é, o Lucas vai tirar de letra. Eu acho que por isso que eu acho que se vier o Lucas para mim seria o maior reforço do São Paulo, pelo menos até o final da temporada, né? Pelo menos até o final da temporada. É isso, gente. Mas só para finalizar. Mas outra preocupação financeira na minha opinião. Ele ser emprestado ao São Paulo significaria que o São Paulo pagaria boa parte do salário do atleta. Ou você acha que o clube da MLS vai emprestar para o São Paulo para pagar que nem o Corinthians com o Santos? Emprestou o Luan para o Santos e pagava 700 mil reais e o Santos só pagava 100. Então você imagina, só a suposição, tá? Apenas a suposição. Imagina que o salário do Lucas nos Estados Unidos, na Liga Americana, fosse de 800 mil reais. E aí o clube americano paga 700 e o São Paulo 100. Isso é real, gente, né? Isso é real. Vocês não acham que o Lucas sendo emprestado para o São Paulo vai pagar, não, só 100 mil, é só 200 mil, que é muito. Mas é só, para um atleta como o Lucas é pouco, 200 mil. Mas para a realidade do São Paulo, com a chegada de Rames Rodrigues, se torna muito. Vai ser para lá de 500 mil. Fácil, fácil, né? Então, é mais um acréscimo, é mais um... E eu vi assim, eu vi muita gente falando assim, dos setoristas são paulinos, né? Dos setoristas não, os youtubers são paulinos. Eles falaram assim: mas a vinda de um Pato, a vinda de um Rames Rodrigues, a vinda de um Lucas ajuda o São Paulo a negociar patrocínio, ajuda o São Paulo a negociar com a nova marca esportiva. De fato ajuda, mas o contrato desses caras acaba, né? O contrato desses... o Lucas vindo para o São Paulo ajuda um contrato de patrocínio? Sim, mas só até o final da temporada. Então vai chegar um patrocinador massa e falar, pô, eu te pago tanto. Não, não quero, porque eu vou ter o Lucas, o Rames Rodrigues e o Pato. Tá, mas o Lucas vai ter só o final da temporada. Então eu não vou pagar o que você quer. Eu vou pagar menos.
Eu posso pagar mais até o final do ano, mas depois disso não. Depois disso eu te pago mais porque tem o Rames Rodrigues e eu pago, mas não o Lucas. Né? Então não é bem assim. E o contrato, por exemplo, com a fornecedora de material esportivo, que ainda é uma pendência, você pode até usar isso como um poder de barganha. Pô, eu vou ter o Lucas, o Rames e o Pato. Tá, tudo bem, mas a gente vai fechar um contrato de parceria de, sei lá, 5 anos. O Lucas vai jogar 6 meses. Como é que você quer que eu te pago mais por esse contrato se o Lucas vai jogar só até o final do ano? Se o contrato do Rames vai até 2025. Então não é bem assim, né? Tem gente, não. E assim, venda de camisa, gente, é um valor irrisório para o clube. Tá? Porque tem muita gente que se ilude. Tem muita gente que se ilude. Acha, não, isso aí se paga. Isso aí não se paga, gente. Se pagasse, o São Paulo não estava pagando o Daniel Alves até hoje. Isso aí é uma grande lenda que muita gente usa para vender uma propaganda. E eu acho que muitos jornalistas, inclusive muitos são jornalistas, tinham que ter responsabilidade com a notícia, porque você está tratando com paixões de multidões. Isso aí é a maior balela do futebol. De que, vir um atleta desse nível se paga. Não se paga se o clube não fizer direito. O Luizito Soares hoje se paga, por quê? Porque o Grêmio foi uma operação que o Grêmio executou muito bem. E eu sei lá qual que é o legado que vai ficar após a saída do Soares. A gente só vai sair depois que ele sair. A gente só vai saber depois que ele sair. Agora, aparentemente, está tudo ok. Está dentro dos conformes, está dentro do planejamento do Grêmio. Agora, após ele sair, quando o Grêmio divulgar o balanço financeiro, é que a gente vai saber. No momento, não dá para saber. Então, se paga, tá bom. Então, por que o São Paulo está pagando o Daniel Alves até hoje? Se pagou a contratação do Daniel Alves? Por isso que eu estou falando. Esse papo, para mim, é uma grande balela. Isso aí é coisa para jogar para o torcedor. E eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade quando vão usar esse tipo de argumento. Eu não acho que se paga. É óbvio que ajudam contratos. É óbvio que ajudam. Eu não vou ser leviano aqui também, inocente, e falar, não, isso aí você está falando que isso não ajuda? É óbvio que ajuda. O São Paulo vai receber muito mais com marketing. As marcas que vão estampar a camisa tricolor vão ter que pagar muito mais durante esse período. Mas não por um longo período. Não por um longo período. Vão ser acordos que vão ser costurados assim, tá? A gente paga mais até esses atletas ficarem. Eu não vou fechar um contrato de patrocínio master, sendo que depois de tanto tempo não vai ter os grandes ídolos, não vai ter as grandes estrelas para vestir para apresentar, para estampar a minha marca. Então não é bem assim. Tá? E volto a repetir, para quem vai por essa linha de pensamento, e o torcedor tem que ter paixão, eu já falei, o torcedor tem que comemorar a contação do Ramos como um gol. Se o Lucas chegar, tem que comemorar como um hat-trick, na minha opinião. Tem que comemorar como se fosse um hat-trick do São Paulo. Agora, até porque teria Lucas, Rames e Pato, tem que comemorar com um hat-trick de fato. Agora, vi com esse argumento, que eu acho muito falho, eu acho muito fraco, de que, não, isso se paga, isso não se paga, porque eu volto a repetir, se pagasse, o São Paulo teria rescindido com o Daniel Alves e não estaria devendo nada, né? Não estaria devendo nada, e não se pagou, e não se paga até hoje, né? Porque ficou um legado maldito, se a gente pode usar esse termo, porque vai ficar pagando, compromete o orçamento, poderia contratar muitos outros jogadores, poderia melhorar a sua estrutura, a sua academia de futebol, e há uma grana aí de mais cerca de 400 mil que vai todo mês para o Daniel Alves. E aí, né? Se pagou? Não se pagou. Então, esse discurso, para mim, é o mais falho e eu acho que é o mais perigoso, porque você fica vendendo uma ilusão para o torcedor, que assim, o torcedor tem que comemorar, tá vindo, tá vindo. Agora não precisa ficar dando argumento para o torcedor ficar, não, tá tudo bem, não, não, tá vindo, tá vindo. Vamos comemorar, a gente sabe que tá no limite, a gente sabe que tá na corda bamba mesmo. Mas nesse momento, você tem que se permitir comemorar, porque senão não tem graça o futebol, né? Não tem graça, pô. Tá chegando um grande ídolo. Eu tô lá preocupado com dívidas e nem tem que estar. E nem tem que estar, porque quem se responsabiliza por isso é a diretoria. O torcedor não tem que estar preocupado com isso. A gente fala aqui, a gente tenta pontuar coisas importantes do que aconteceu, do que está acontecendo, do que pode acontecer. A gente só pontua essas coisas. E a responsabilidade é da gestão. A responsabilidade do torcedor é comemorar. É desfrutar desse momento. E eu acho que tem que comemorar mesmo. Porque o torcedor tá indo e lotando o Morumbi. Todo jogo, hein? O torcedor tá indo e lotando o Morumbi. Tá? Os caras aumentam o preço, o torcedor vai e lota o Morumbi. Os caras aumentam, vai e lota o Morumbi.
Então o torcedor tem que comemorar mesmo, porque o torcedor está representando, ele está fazendo esse trabalho, está ajudando o clube. Agora, se ficar uma dívida, se ficar um legado ruim, aí a cobrança vem para a gestão, né? Aí a cobrança vem para a gestão. Agora eu encerro, gente. Bom, era para ser um podcast rápido, mas os assuntos de São Paulo deu o que falar, né? Deu o que falar. Mais uma vez, deixar aqui também a nossa homenagem para esse grande personagem, tá? Aqui a gente reconhece sempre os grandes, os gigantes, né? Os gigantes do jornalismo e do futebol e do esporte também, né? Então deixa aqui mais uma vez a nossa homenagem, singela homenagem a esse grande craque, né? Esse grande craque que foi, que é e que será, né? Que ainda vai ser Ricardo Oliveira. Gente, encerro por hoje. Mais tarde a gente grava o podcast da Copa do Mundo, né? Vamos dar uma descansada agora. Os jogos vão. Tem tempo ainda para os jogos começar. Então a gente descansa agora. Tem jogo do Brasil, hein? Tem jogo do Brasil. Se preparem, coloca o despertador, tá? Vamos colocar, ligar o despertador, porque hoje jogo difícil, tá? Não acho que vai ser um jogo fácil, mas a gente obviamente vai torcer muito pro Brasil. Então, acompanhar tudo do dia de Copa e ao final da rodada a gente grava o nosso segundo podcast. Fecha a conta por hoje. Muito obrigado, um forte abraço para você e até mais tarde, hein? Tchau.